Olá galera, vou estar mostrando aqui para vocês uma exemplificação de uma técnica de teste de software, proposta para aula de teste de software. A técnica que eu vou estar utilizando aqui é um teste de vulnerabilidade para descobrir, como o próprio nome diz, vulnerabilidades do nosso código. E, bom, a gente pode olhar alguns padrões, como por exemplo aqui o OWASP ou o SANS, que denotam alguns erros comuns de vulnerabilidade e que é bom a gente estar preparado para combater esses erros aí, para que o nosso software não caia nas mãos erradas ou que a gente tenha algum problema com nossos dados. Então, basicamente, aqui no ASP nós temos 10 grandes problemas citados aqui, e se você tem uma boa cobertura a esses problemas aqui, seu software provavelmente é um software bem seguro. Assim como o SANS também, que mostra 25 problemas aqui. Esse caso aqui, eu tive um alertazinho nessa demonstração que eu vou mostrar para vocês, de um caso aqui, que se eu não me engano é o caso 9 aqui, que é um cross-site request forgery, e eu vou estar mostrando para vocês como é que vai se aplicar no caso de teste aqui, de vulnerabilidade. Bom, primeiramente, eu entender como é que funciona essa aplicaçãozinha que eu vou estar mostrando para vocês. Basicamente é uma API back-end que vai tratar de uma clínica. Então, aqui a gente não vai ter interface tão bonitinha assim, mas a gente vai entender como é que são esses dados. Bom, basicamente, quando você estiver se comunicando com essa API, que vai executar aqui no servidor, o que vai acontecer? Você vai trabalhar através de protocolos HTTP. Então, você vai ficar mandando requisições e o servidor vai ficar te respondendo. E como é que vai funcionar isso aí? Vou mostrar aqui para vocês através do Insone aqui, ó, que é onde eu posso fazer requisições, por exemplo. Então, basicamente, quando você imagina lá que você vai fazer um login, o que você vai precisar fazer? Vai precisar mandar esse corpinho aqui, ó, pro servidor. Você vai mandar esse bloquinho aqui, um JSON, esse arquivo aqui com esses dados. Vai precisar mandar um login e mandar uma senha para o endereço, né? E com um tipo de protocolo, que é um protocolo de post. E o que o servidor vai te responder, de acordo com as lógicas dele? Vai te responder uma senhazinha, que é um tokenzinho aqui, para você poder ficar se autenticando e se manter logado. Então, basicamente, nesse esquema aqui, de requisições, você vai mandar um dado e o servidor te responde outra coisa. E é assim que funciona, basicamente. É para qualquer coisa, seja para realizar login, seja para fazer uma listagem, seja para fazer um cadastro, enfim, vai ser sempre desse esquema aí. Você vai mandar os dados e o servidor vai te retornar alguma coisa. Então, beleza. Tá, beleza. Então, novamente, aqui eu exemplificando com a imagem, né? Você manda os dados através de algum protocolo e o servidor vai analisar e vai te responder. Ah, mas vamos supor que eu botei o login errado. O que acontece? O servidor vai te dar uma resposta errada, você não vai ter acesso. Então, por exemplo, se eu tentar realizar um login aqui com um dado errado, por exemplo, eu apaguei um Dzinho aqui, ó, o servidor vai te responder errado. Você não vai ter o retorno que você quer. Aqui deu, por exemplo, um acesso negado no erro 403. Então, beleza. Então, por exemplo, alguma dessas vulnerabilidades pode ser, por exemplo, onde você tiver programado errado, né, a sua API, por exemplo, e o cara lá vai e manda dados errados. Então, ao invés de você mandar o usuário ID, o hacker vai lá e tenta mandar dados errados para executar comandos aí e poder fazer um dumpzinho ou alguma outra coisa assim com o teu banco de dados. Então, é muito importante você ter essa segurança aí para acabar não enfraquecendo todo o teu sistema. Bom, aqui tem um videozinho de referência aqui, ó, caso vocês queiram aí, ó, muito interessante para entender como é que funciona, por exemplo, pelo menos esse exemplo aqui que eu vou estar usando, que é o teste de qualidade através do GitHub Actions e do Sonar Cloud. Um videozinho bem interessante que explica o passo a passo basicamente do que eu fiz. Então tá. Aqui está o Sonar Cloud, que foi a ferramenta que eu utilizei para fazer esse scan. É só entrar no Sonar Cloud, é uma ferramenta gratuita para projetos públicos, né? E vai estar funcionando de forma conjunta com o meu GitHub. Então, basicamente, aqui eu tenho um repositório onde tem essa API que eu falei, que faz esse controle de médicos. Essa API está aberta aqui também no IntelliJ, que é uma IDzinha de Java. E, basicamente, aqui eu vou poder fazer o quê? Analisar o meu código. Tá mostrando aqui a API específico. Deixa eu ver aqui. Vai estar aqui na main branch. Então, por exemplo, aqui, ó, o código foi analisado. Deixa eu comparar com outra branch. Um momento.
Bom, galera, eu precisei dar uma pausinha ali para poder me reorientar, mas é porque eu não estava identificando aqui a interface. Então, basicamente é porque eu estava analisando aqui esse último trecho de código que eu tinha colocado aqui só por teste, mas vamos analisar aqui o código no geral. O código no geral apresentou, por exemplo, um bugzinho, vai um erro de confiança aqui, né? 17 erros de manutenção, dizendo que o código está um pouco poluído, e um erro de segurança. É nesse erro de segurança que a gente vai dar um enfoque maior, para poder explicar para vocês. Tá, mas Davi, como é que você fez esse teste aqui? Você falou que tem essa interface aí do Sonar Cloud, então beleza. Primeiro passo é criar uma conta no Sonar Cloud, né? E depois adicionar um repositório lá. Então, eu posso botar aqui o Analyze New Project e selecionar o repositório que eu quero analisar, sacou? No caso, eu selecionei esse aqui, VMware API, e ele já vai gerar um relatório padrãozinho para você, mais ou menos do que está aqui. É claro que esse aqui tem algumas configurações a mais, mas basicamente ele gera um relatório automático aí, e você pode configurar esses relatórios. Então, deixa eu olhar no código geral aqui, mostrar aqui, tá? Entrar aqui no GitHub para mostrar o repositório para vocês. Repositório esse aqui, está no meu GitHub. E basicamente quando você for configurar lá, você vai ter que botar um arquivo YML com alguns comandos. Isso aqui tem tudo instrução através do Sonar Cloud para você poder fazer isso. Quando você estiver configurando o seu teste, você pode simplesmente adicionar esse arquivo aqui, ó, que já vem com os padrõezinhos. Você vai fazer uma alteração ou outra aqui de acordo, por exemplo, minha versão do Java não está padrão. Você vai lá e altera. A branch está errada, não é a branch master, é uma branch main. Então você vai fazendo esse tipo de alteração aí para o seu teste funcionar. Coisa pouca. Vou voltar aqui para a API. Então basicamente esse aqui vai ser o projeto analisado. E eu vou rodar um teste aqui, por exemplo. Então, vamos aqui no Sonar Cloud, ó. Quando você for abrir o projeto, vai aparecer um xizinho aqui, ou um afirmativo, né? Para você ver se o último teste funcionou ou não, sacou? Esse teste, ele normalmente é configurado através desse arquivo aqui, ó, do build.ml. Esse build.ml ali embaixo, ele manda rodar o teste. May verify, taranã, taranã. Então, ele manda rodar o teste toda vez desse arquivo aqui, que o próprio Sonar Cloud vai disponibilizar para você. É claro, você não precisa rodar o teste ali também. Se você quiser só rodar o do Sonar Cloud, na hora que você adicionar o repositório, ele já vai fazer uma análise na hora, sabe? Mas é claro, se você quiser um teste mais complexo, você vai ter que programar esse teste. Então, vamos voltar aqui, né, para rodar esse teste aqui. Voltar para o repositório e vou rodar um teste aqui, por exemplo, o da build aqui. Então, basicamente, toda vez que eu fizer alguma atualização no projeto e mandar um push, o código vai ser analisado, para ver se tem algum erro ou coisa do tipo. Eu vou rodar um teste aqui, um teste forçado, né? Nesse último push que eu dei. Vamos rodar aqui. Rerun jobs. Tá. Então o que ele vai fazer? Tá construindo aqui o YML, né? E ele agora tá com o símbolozinho amarelinho de que tá fazendo o teste. Vamos ver aqui, ó. Novamente, é através desses testes aqui que esse relatório aqui é gerado. Tem alguns warnings aqui. Mas nada a ponto de crashar. Isso aqui às vezes é meio chatinho, porque dependendo do seu projeto você vai ter que fazer umas configurações, vai dar erro, então... Sinceramente é uma paradinha bem complicadinha de fazer. Aqui no caso ele já está na parte de análise do código. Então aqui pronto, fez a análise, não encontrou nenhuma coisa que fosse parar a análise, né? A análise foi feita com sucesso. E aí basicamente aqui a gente vai ter esses erros aqui, depois que for feita aquela análise ali. Vamos dar uma olhada aqui no erro, por exemplo, que é Security Review aqui. Esse erro daqui foi um erro nesse arquivo aqui, securityconfigurations.java. Vamos dar uma olhada no erro aqui, erro classificado como erro terrível, né? Prioridade alta. Então, basicamente, esse aqui era um erro com relação a esse CSRF, que eu já tinha citado anteriormente,
que é a requisição de cross-site, né? E basicamente ele é causado por quê? Eu estou usando aqui um framework chamado Spring Boot, então no Java você está usando esse framework, eu estou usando esse framework aqui para poder fazer essa conexão através de protocolos HTTP, e ele já tem uma proteção embutida contra CSRF. Normalmente você vai perder essa proteção aqui se você desabilitar ela, que foi exatamente o que eu fiz no projeto. Então, se forem abrir aqui, ó, por exemplo, esse aqui é exatamente aquele arquivo lá que deu erro, securityconfigurations.java. Aqui tem um trecho de código onde está desabilitando o CSRF, que é uma proteção automática. Mas por que está sendo desabilitado? Bom, essa proteção aqui está sendo desabilitada porque a gente está trabalhando com tokens e não com cookies. Então, basicamente, esse tipo de proteção aqui não é aplicável, porque o token já vai fazer essa proteção para a gente. O token é basicamente isso aqui, ó. Isso aqui está sendo respondido a um token. Toda vez que eu quiser fazer uma requisição, eu quero fazer algum comando ali, alguma coisa, mandar alguma coisa para o servidor, eu vou ter que passar esse token aqui para fazer a requisição. Então, se eu quiser mandar uma listagem de médicos, sem mandar o token, não funciona. Tá vendo? Eu tenho acesso negado. Se eu mandar o token, funciona. Então, basicamente, eu não preciso dessa proteção aqui porque eu estou trabalhando com outro método de proteção. Então, você tem que analisar tipo, muito bem os erros que dão ali, porque às vezes pode ter um erro que não se aplica. Então, nesse caso aqui, esse erro aqui é um erro que não é aplicado. Mas é interessante porque, por exemplo, ele mostra aqui os riscos de você, por exemplo, não ter tipo, os riscos que você está correndo por não ter essa proteçãozinha, como você pode ter acesso a esse risco, como resolvê-lo, sabe? Que nesse caso aqui, basicamente, é só não desativar a proteção, né? E é basicamente isso. Aqui deve ter como também você poder dizer que o problema já foi resolvido, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Como fixed, como seguro, o risco não representa, o trecho que não representa risco, né? Enfim. Vou voltar aqui para o código no geral, né? Tem outros bugs aqui, por exemplo, aqui tem outro bug aqui, que ele deu outro alarme, né? Que é com relação a outro trecho de código aqui, agenda de consultas, onde ele diz que eu posso receber um valor nulo aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o erro exatamente. Issues, problemas, né? Bug. Aqui, ó. Por exemplo, aqui é um erro com relação a valor vazio, né? É porque eu estava fazendo um select, se eu não me engano. Deixa eu abrir o trecho de código exatamente. Agenda de consultas.java. Basicamente aqui eu estava fazendo uma busca no banco de dados, né? E eu posso ter um valor nulo, teoricamente, né? Mas ali em cima eu já estou fazendo as verificações para que eu não possa ter esse valor nulo. Então aqui já tem uma lógica que vai estar evitando que esse erro aconteça. Então normalmente aqui outro alarmezinho que não é verdadeiro, né? Devido às regras de negócio que estão sendo aplicadas aqui em cima para verificar se tem algo nulo ou não. Enfim, o código pode ter ficado um pouco difícil de vocês entenderem para quem não está muito familiarizado, até porque para quem não conhece um projeto usando Spring Boot ou coisa do tipo, mas basicamente o teste é isso. Você upa o seu projeto lá, programa a sua ferramenta que vai fazer o teste e ela vai revisar o código todinho para você automaticamente. E é bom porque às vezes você não vai conseguir só de olho perceber, será que está batendo com tal padrão de segurança? Não está batendo? Enfim, tem várias coisas para serem analisadas e a ferramenta vai te ajudar nisso, porque ela vai analisar o seu código de uma vez e vai verificar quaisquer tipo de vulnerabilidades que possa ter no seu código. É claro, depois vai caber você a revisar o código. Enfim, eu acho que era isso que tinha para mostrar aqui sobre o teste, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que é mais relevante. Aqui tem só, por exemplo, o Sonar aqui que eu usei, né? Que tem basicamente os erros todos que ele identifica. Então, 650 aqui para Java, vai ter mais 108 para Kotlin, mais alguns erros aqui para JavaScript, um 65 para HTML, enfim. Basicamente um banco de erros que ele identifica, tipo de erro, enfim. Deixa eu ver se tem alguma coisa relevante aqui. Não. Tá. Então é isso, galera. Valeu.